O livro de Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 7, a partir do verso 55, nos diz: Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem, que está em pé à mão direita de Deus. Mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânimes contra ele. E expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram a Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Nos chama a atenção, nessa narrativa histórica bíblica, da morte do primeiro mártir do cristianismo, que foi Estevão, as suas palavras finais, que são muito importantes para a nossa vida espiritual. Podemos destacar a sua grande defesa da fé. Pessoas, falsas testemunhas, levantaram acusações levianas contra Estevão, dizendo que ele não guardava, era contra a lei de Moisés, contra o judaísmo, também contra o templo. E dessa maneira, diante dessas acusações, levaram-no ao Sinédrio e ali fizeram uma espécie de um julgamento. E Estevão fez a defesa da fé. Algo que todos nós devemos fazer quando temos oportunidade de dar a razão da nossa fé. Um verdadeiro cristão, ele tem que estar preparado para fazer a defesa da sua fé. É inconcebível uma pessoa que teve uma experiência com o Senhor Jesus Cristo não abrir a sua boca para dar a razão da sua fé. Você tem feito isso, prezado ouvinte? Estevão, diz a palavra do Senhor, era cheio de poder, sábio, e era um homem ousado na palavra do Senhor. Um diácono que tinha a função de servir à mesa, foi escolhido para essa finalidade, mas, além disso, ele se empenhou em levar avante o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. E para aqueles líderes judaicos, isso era uma grande afronta. Não queriam ouvir falar novamente do Senhor Jesus Cristo. E agora, depois de fazer a defesa da fé, através de toda uma história do judaísmo, daquilo que Deus tinha preparado para o povo de Israel através do seu patriarca Abraão, depois
Deus utilizar José do Egito como uma espécie de libertador, de Moisés, dos profetas. Por último, Estevão chega ao Senhor Jesus Cristo, aquele que também foi rejeitado, assim como a princípio foi rejeitado José do Egito, Moisés, o Senhor Jesus também seria rejeitado por aqueles líderes que influenciavam o povo de Israel. E Estevão fez essa defesa e aqueles homens ficaram enfurecidos, rangiam os dentes e arremeteram pedras contra Estevão. E durante esses últimos dias da sua vida, diz a narrativa bíblica que ele viu o céu aberto e o Filho do Homem. Ele viu a glória de Deus, ele viu o Senhor Jesus que estava à direita de Deus. Aqui nós encontramos a doutrina da Trindade. Ele viu a glória de Deus, ele viu o Senhor Jesus, ele viu os céus abertos e o Filho do Homem. É a última expressão que a Bíblia fala a respeito da natureza humana do Senhor Jesus Cristo. Na sua expressão corpórea, ele tem essa descrição que Estevão fala a respeito da sua humanidade, dizendo que está em pé à direita de Deus. E Estevão também estava cheio do Espírito Santo. Então nós vemos a Trindade se manifestando naquele momento. E ele, quando estava sendo apedrejado, ele clamou, fez uma invocação, dizendo: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Essa expressão, recebe o meu espírito, significava que o seu corpo, como diz o verso 60 em seguida, e tendo dito isto, adormeceu. O seu corpo estaria sendo morto. E a palavra adormeceu, em muitas partes da Bíblia, significa morreu. Está morto. E há uma separação do corpo e do espírito, da alma. Ao mesmo tempo, ele clamou: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Assim como o Senhor Jesus disse para aquele ladrão lá na cruz: hoje estarás comigo no paraíso. Grupos sectários inclui uma vírgula. Hoje, porém te digo, estarás no paraíso. Mas o Senhor Jesus Cristo, naquele momento em que o seu corpo humano faleceu, o Senhor pediu para o Pai: Pai, recebe o meu espírito. Isso está no Salmo 31, verso 5. Também Lucas 23, 46. Repetem essa expressão do Senhor Jesus Cristo: hoje, Pai, recebe o meu espírito. Assim, Estevão também pediu para o Senhor Jesus: recebe o meu espírito. E nós entendemos isso como um estado intermediário da alma. A alma do crente, daquele que crê no Senhor Jesus Cristo, ela vai estar imediatamente com o Senhor Jesus Cristo.
ela experimentará uma existência pessoal, contínua e consciente, enquanto aguarda a ressurreição final do corpo. Por isso, prezado ouvinte, você tem que se preparar para este momento. O Senhor Jesus, ele veio para dar vida, e vida em abundância. A vida não é simplesmente acrescentar vida física, mas é uma alma, ela possa estar na presença de Deus. Então, é muito importante a narrativa de João, no seu capítulo 5, verso 28. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizerem o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizerem o mal para a ressurreição da condenação. Essas são palavras de muita importância para as nossas vidas, para o futuro das nossas almas. O Senhor Jesus está dizendo isso. Aqueles que estão nos sepulcros, como que dormindo, ouvirão a voz, e uns serão para a ressurreição da vida, e outros para a condenação eterna. Então, essa doutrina que encontramos na palavra de Deus, ela é muito importante. Assim, Estevão tinha essa convicção que nós também precisamos ter. Gostamos muito de falar e ouvir a respeito do céu, mas não gostamos de ouvir e falar a respeito do inferno. Um contraste entre a luz e as trevas. Mas a palavra de Deus é bem clara a respeito desses dois locais, que são os destinos eternos da alma do ser humano. O apóstolo Paulo dizia em Filipenses capítulo 3, verso 20 e 21, mas a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder, de sujeitar também a si todas as coisas. Por isso, Estevão tinha essa convicção de que, apesar de passar por aquele momento tão difícil, ele não fraquejou. Ele estava disposto a dar a sua vida para a causa do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, prezado ouvinte, nós também precisamos estar preparados para este momento de partida, onde teremos essa grande esperança, essa certeza de que o Senhor receberá o nosso espírito e futuramente, quando o Senhor voltar para buscar a sua igreja, os nossos corpos serão unidos novamente com a nossa alma, o nosso espírito, e este corpo, que hoje é mortal, é corruptível, ele se tornará, como diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, se tornará um corpo incorruptível. E lá não haverá mais choro, não haverá mais morte, porque todas as primeiras coisas se passaram. Que neste dia você também tenha esta fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo, que ele disse: eu sou a ressurreição e a vida.
Quem crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. Ó Deus, que a tua palavra encontre corações abertos, corações que estejam suscetíveis ao Espírito Santo, para que promova o arrependimento, a salvação. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.